Você sabe qual é a diferença entre princípio e mandamento? Hoje você vai descobrir e eu vou te contar. Fica comigo nesse vídeo e vamos mergulhar na palavra de Deus e conhecer mais, ter um entendimento de palavras que são básicas, que são o fundamento para que a gente consiga compreender e viver o Evangelho. Então, nesse vídeo a gente vai falar entre a diferença entre princípio e mandamento. E essa diferença entre princípio e mandamento está principalmente no seu nível de abstração e na forma como elas são aplicadas. Embora essas duas palavras sejam normas ou diretrizes, elas operam de maneiras distintas. Então é fundamental você compreender o que é princípio e o que é mandamento. Bacana? Então vamos falar sobre o que é princípio. Princípio é uma diretriz fundamental, é um valor moral, ou uma ideia que serve de base para um conjunto de regras. Ele é mais abstrato e amplo. Pensa em um princípio como a razão por trás da lei, ok? Ou por trás da regra. Então, a natureza é abstrata e geral. E a função orienta a criação e a interpretação das regras. Ele não especifica uma ação, mas sim a base filosófica ou moral para essa ação. Tá compreendendo? Vou te dar um exemplo. O princípio da dignidade da pessoa humana, por exemplo. Esse princípio não diz o que você deve ou não deve fazer, mas ele estabelece o quê? Estabelece que todas as pessoas devem ser tratadas com respeito. A partir dele, quer dizer, de qual princípio? Da dignidade da pessoa humana, as leis e os mandamentos que protegem a vida, a liberdade e a igualdade começam a surgir. Compreendeu? Então, princípio é fundamento. Princípio estabelece. Princípio é o lugar, é a base geral, onde a partir disso as leis são criadas, né? E os mandamentos, como proteger a vida, enfim, surgem. Você tá comigo? Compreendeu? Agora a gente vai falar de mandamento. Um mandamento é uma ordem ou uma regra específica e direta. Então, mandamento é a lei. O mandamento ele exige uma ação concreta ou a abstenção de uma ação, sem margem para nenhuma interpretação, é objetiva. É o que fazer ou o que não fazer. É o sim e o não. Então a natureza é concreta e específica. Bacana? Qual é a função então do mandamento? A função do mandamento é determinar um comportamento ou uma conduta. Geralmente é uma aplicação prática de um princípio. Bacana? Então vamos dar um exemplo? Não roubarás. Este é o mandamento, né? Você sabe. Os 10 mandamentos, não roubarás. Este mandamento claro e direto que proíbe uma ação específica é um mandamento. Ele é a manifestação do princípio. Qual princípio? Ele é a manifestação do princípio de respeito à propriedade alheia. Você conseguiu entender como que é? Então, vamos fazer um resumo dessas diferenças entre princípio e mandamento? Característica: princípio, abstrato e geral. Exemplo: respeito à vida. Mandamento: não matarás. Concreto e objetivo. Aplicação: princípio, interpretação. Mandamento, aplicação, tudo ou nada. Objetivo. A natureza é do princípio, por quê? E o mandamento é o quê? Tá conseguindo entender? Qual é a função do princípio? Fundamento e valor orientador. Mandamento, ordem e comando direto. Entendeu? Então, em resumo, todo mandamento ele se baseia em um princípio, mas nem todo princípio se traduz em um único mandamento. O princípio, então, meus amores, é a essência. O princípio é o fundamento e o mandamento é a manifestação prática específica desse mandamento. Conseguiu entender? Então é muito importante que nós venhamos entender o que é princípio e mandamento para podermos compreender as leis de Deus. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Até o próximo.